Hoje, a honrar o vigor da memória dos nossos antepassados, está o advogado luso-americano José Luís Fernandes, que foi o primeiro português a ser nomeado juiz da cidade de Filadélfia. Venha connosco conhecer um pouco mais desta cidade, onde reside e trabalha este juiz de origem portuguesa. Fundada em 1682, Filadélfia é a maior cidade do estado de Pensilvânia e foi considerada até 2006 a quinta maior cidade dos Estados Unidos. Uma das mais antigas cidades norte-americanas e outrora a segunda maior cidade do Império Britânico, logo atrás de Londres, Filadélfia desempenhou papel de grande importância desde os primeiros anos da independência dos Estados Unidos. Berço dos norte-americanos, Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, em grego, é uma cidade fundamentada em independência na alma e numa combinação perfeita de história e inovação. A principal atração histórica de Filadélfia é o Independence Hall, um lendário edifício onde a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos foram assinados. Foi aqui que as 13 colónias britânicas assinaram a Declaração da Independência em 1776. Ali mesmo ao lado, exibe-se num moderno pavilhão um dos símbolos da independência deste país. Trata-se do Liberty Bell, o sino da liberdade, como é conhecido. O seu toque mais famoso aconteceu no dia 8 de julho de 1776, dia em que convocou os cidadãos de Filadélfia para assistir à leitura da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. O Sino da Liberdade foi também conhecido em 1837 como Sino da Antiga Casa do Estado, quando foi adotado pela Sociedade Americana Anti-Escravatura como um símbolo do movimento abolicionista. Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos e a sua riqueza histórica atrai turistas vindos de todo o mundo que descobrem em Filadélfia muito mais que edifícios e monumentos do século XVIII associados à Revolução Americana. Para além dos testemunhos históricos, Filadélfia exibe uma atmosfera animada e dinâmica que a torna um dos destinos turísticos mais populares nos Estados Unidos. A cidade de Filadélfia tem 1,5 milhão de habitantes. Destes, cerca de 12 mil são portugueses. A exemplo de outras cidades norte-americanas, também em Filadélfia é notório o fenómeno da delinquência juvenil. O fenómeno da delinquência juvenil e os problemas que gravitam à sua volta têm adquirido relevância política e têm mostrado que os jovens vivem cada vez mais situações de crescente risco. Novas liberdades, novas oportunidades que se traduzem também em novos horizontes de riscos e de marginalidades. Hoje, mais do que nunca, a proteção social de crianças e jovens em perigo e a prevenção da delinquência juvenil são uma preocupação nacional e internacional. De acordo com o juiz da cidade de Filadélfia, José Luís Fernandes, os jovens delinquentes têm de saber que o crime não compensa. A violação da lei tem consequências. Quem comete crimes é castigado, diz este juiz luso-americano, oriundo de uma família da região do Minho e que chegou aos Estados Unidos em abril de 1977, acompanhado de seus pais. Tinha apenas 11 anos de idade. Graças ao trabalho árduo dos pais, José Luís Fernandes teve a oportunidade de estudar em excelentes escolas católicas. Após a sua graduação, ingressou na Universidade de Widener, no estado de Delaware, onde se formou em Direito. Professando ideias liberais avançadas e com o seu talento e nome honrado em evidência, o Dr. José Luís Fernandes foi nomeado juiz do Tribunal Juvenil de Filadélfia, onde julga cerca de 400 casos por mês. A violência juvenil é uma realidade em Filadélfia, diz o juiz José Luís Fernandes. Os jovens envolvidos em situações de violência são de diversos escalões etários e estão dispersos, quer nas escolas ou nos bairros. Defendendo reformas legislativas que permitam criar um sistema que vise sobretudo a prevenção deste tipo de atos,
O juiz luso-americano exige que se tornem mais eficazes as instituições prisionais de internamento de jovens. E não foi por acaso que se construiu em Filadélfia o novo Centro de Serviços de Justiça Juvenil, que em breve vai ser inaugurado e do qual fazem parte um tribunal e um estabelecimento prisional com programas sociais e educacionais que visam orientar os jovens acusados ou considerados culpados de crimes. E esta é a nova sala de audiências do juiz português, que fez questão de nos proporcionar uma visita guiada ao novo Complexo Judicial Juvenil de Filadélfia, que tem capacidade para 200 prisioneiros e dá trabalho a 150 funcionários distribuídos por 3 turnos diários. Esta prisão-escola, que é vigiada por carcereiros que utilizam sofisticadas câmaras de segurança, dispõe de ampla cozinha, refeitório, 10 salas de aula, um moderno ginásio para a prática de várias modalidades, uma clínica de saúde, câmaras para juízes e salas de conferências, espaços de recreação ao ar livre para os residentes e salas onde os jovens se podem encontrar com as suas famílias, advogados e agentes de liberdade condicional. O design deste novo edifício, que foi feito por um engenheiro português, permite melhorar o atendimento das necessidades dos jovens que queiram maximizar as oportunidades para a sua transformação. O Dr. José Luís Fernandes, que está em campanha eleitoral para juiz da cidade de Filadélfia, há muito que defende uma reflexão sem nenhum preconceito sobre a evolução da delinquência juvenil, concedeu uma entrevista exclusiva ao Mundo Lusófono, onde nos fala da sua carreira no campo judicial e também das suas raízes. O meu pai é natural de Viana do Castelo, do Minho, e a minha mãe é natural de Vieira do Minho, também do Minho. E vimos para os Estados Unidos. Eu acompanhei os meus pais em 1977. Estudei aqui em Filadélfia e depois graduei e recebi o meu diploma como advogado da Faculdade de Direito do Weiner University. Conte-nos como é que foi que o senhor decidiu ingressar na profissão de advogado. Era uma profissão que eu já tinha pensado. Mas ao princípio era um bocadinho duro ingressar, porque o custo era muito elevado, os meus pais eram pessoas simples, e então eu tive que primeiro trabalhar quando saí da universidade, para depois arranjar e juntar qualquer coisa de dinheiro, e depois tive a sorte de ganhar uma bolsa de estudos e foi assim que eu comecei a minha carreira na Faculdade de Direito. Em sua opinião, a advocacia ou a magistratura é a principal ferramenta para a mudança de uma sociedade? Penso que sim. Penso que sim. Acho que ser advogado, a gente somos treinados e temos grandes oportunidades de ajudar as pessoas com os problemas de todos os dias. E sendo juiz, eu penso que a gente temos mais autoridade no sentido que o juiz emite ordens e essas ordens têm que ser cumpridas. Quais os pontos positivos e negativos da atuação de um advogado? Bem, um advogado é uma pessoa que tem que saber lidar com pessoas. Um advogado que não sabe lidar com pessoas, um advogado que é tímido, penso eu que não vai ter muito sucesso, porque o nosso cliente é o número 1. E isso é bastante importante. Os advogados são os principais aliados de um juiz ou os seus principais adversários? Se for... eu sou advogado e sou juiz, quer dizer que eu vou ter sempre uma certa carência pelos advogados. Mas quando estamos no tribunal são meus adversários, no sentido que eles é que têm que me explicar por que razão é que o seu cliente fiz ou não fiz aquilo que aconteceu. É verdade que a vitória num determinado caso nem sempre depende do trabalho de um advogado, mas sim também de outros fatores? É verdade, é verdade. E às vezes uma vitória até pode ser uma perda. Mas existe, por exemplo, ter um advogado, o advogado da defesa, existe ter o polícia, o detetive fazer uma investigação sobre os pormenores e dar os direitos que o recluso tem, a pessoa que está a ser acusada, porque aqui nos Estados Unidos a pessoa é inocente até ser provado que realmente fiz o crime que dizem que fiz, e depois a vítima. A vítima é mais importante, porque muitas das vezes pode haver um crime e não há vítima, e muitas vezes sem a vítima nunca se pode provar um crime. O valor do trabalho de um advogado está diretamente ligado com a sua reputação. Quais são os seus cuidados com a reputação?
Os meus cuidados são os cuidados melhores. Eu quero ter a minha reputação. Nunca vou tentar fazer algo que me vai sujar a minha reputação. E mais por cima que eu faço parte da Ordem dos Advogados e a gente temos uma ética que temos que cumprir. E agora, como juiz, tenho também uma ética como juiz. E a gente andamos sempre a tentar balancear essa ética de juiz e de advogado e como um cidadão normal. O senhor foi o primeiro português a ser nomeado como juiz da cidade de Filadélfia. Sente-se feliz por esse facto? Muito. É um posto de autoridade na cidade de Filadélfia, que é a quinta maior cidade dos Estados Unidos, de muito prestígio. E eu quero ter e manter o prestígio não só para mim, mas para a minha família e para a comunidade e para os portugueses também, porque vivo nesta comunidade já há bastante tempo. Quais são os casos que julga? Os casos que eu julgo têm relacionado com menores. Abusos sexuais, seja feitos por adultos a menores ou menores para menores, casos violentos de mão armada, casos que aconteça, seja de acidentes de carros, casos de droga, casos que são típicos casos criminais e que dão uma sentença de prisão. O Dr. José Luís Fernandes vai agora candidatar-se a juiz do Condado de Filadélfia. Esta é uma decisão que corresponde à sua vontade profissional? É uma decisão bastante corajosa, porque não é fácil. Preciso do suporte do partido político, preciso do suporte das pessoas e também é dura para a minha família, porque vai ser muito dispendiosa e o tempo, mas eu penso ter sucesso. O seu ingresso na magistratura foi mais uma oportunidade que surgiu na sua carreira ou era já uma meta traçada por si? Não, foi uma oportunidade. Eu nunca tinha uma meta traçada para atingir o posto de juiz. Foi uma oportunidade de eu estar ligado e estar envolvido na comunidade americana e principalmente na minha comunidade onde eu moro, que é a comunidade política, e foi uma oportunidade de um dia para o outro, ao fim de amizades e pessoas saber a minha reputação e o trabalho que eu faço, e foi realmente uma oportunidade, mas como eu digo, muitas das vezes é tomar conta das oportunidades porque elas podem não voltar. Quais são as características necessárias para ser um juiz? Isso é uma boa pergunta. Eu, em americano, eu costumo dizer que tem o que a gente chama abbreviation, PLED. P-L-E-D. O P para ser paciente. Sendo juiz, tem que ter muita paciência para estar a ouvir o caso, muitas vezes fatos que muitas vezes podem nos revoltar. L, listen. Tem que ser ouvir bem, porque temos que ouvir as duas partes. Muitas das vezes o Procurador da Justiça, o District Attorney, diz-nos uma história que é a história pior que existe no mundo inteiro. E depois temos que ouvir a parte da defesa, porque essa história realmente não é bem como o Procurador da Justiça está a indicar. E as testemunhas. Okay? É evidence. Tem que haver fatos. Se não houver fatos, se não houver a arma que foi utilizada no crime, não houver vítima, não vai haver crime. Okay? E D, tem que se fazer decision, tem que se dar uma decisão e tem que ser firme. É verdade que um juiz tem a obrigação de ajudar a consolidar a dignidade humana em todos os momentos da sua vida? Eu penso que sim. A gente somos pessoas humanas. Eu, como juiz, eu tenho coração. Eu sinto, muitas das vezes, há casos que eu vou condenar a pessoa, mas e não sinto por a pessoa. Sei que a pessoa vai passar o que vai passar. E a gente temos que, muitas das vezes, a lei não é preto e branco. E uma coisa interessante que é aqui nos Estados Unidos é que o juiz tem muita discrição em dar uma sentença. E muitas das vezes a gente temos que utilizar essas qualidades humanas, porque eu sou pai, sou marido, tenho amigos e vivo, quando estou no juiz, na cadeira de juiz, tenho que dar uma sentença, mas essa sentença pode ser humanizada. Em sua opinião, o magistrado deve ser próximo e não distante da sociedade na qual vive e julga? Eu diria sim e não. Porque, sim, devíamos ser próprios da sociedade, porque eu vivo aqui em Filadélfia e eu vivo nesta comunidade, nesta sociedade, e não porque muitas das vezes a gente temos que ter uma independência e temos que ouvir casos
e temos que fazer uma determinação se aconteceu ou não aconteceu. Muitas das vezes as provas não é preto e branco, e então eu tenho que determinar que se uma pessoa está a dizer certas coisas, se essa pessoa está a mentir, não está a mentir, qual é a credibilidade da pessoa. Como tenho que determinar se, quando a pessoa foi presa, se a polícia tem credibilidade. E então, sim, a gente tem que viver na comunidade e perceber como a comunidade trabalha e o que acontece na comunidade, e não, mas porque temos que manter uma independência daquilo que acontece na comunidade. Quantas pessoas julga por ano? Bem, eu normalmente, depende da atividade da polícia. Okay? A polícia na cidade de Filadélfia trabalha 24 horas ao dia. E normalmente, se eles prender as pessoas, a gente vamos ter um caso no tribunal. Eu normalmente faço à volta de 400 casos por mês. É difícil julgar uma pessoa sem a conhecer? É, porque quando a gente não conhece uma pessoa, a gente temos que ouvir histórias de terceiros. E quando está na justiça, normalmente a pessoa tem um direito, que é um direito fundamental, que a pessoa não precisa dizer nada. É a justiça americana, a lei americana exige que a pessoa é inocente e o próprio arguido não tem que dizer nada. E então, para julgar essa pessoa, tem que ouvir testemunhas, tem que ouvir das vítimas, terceiros. E é difícil, é bastante difícil. Às vezes, quando a gente não sabe o que vai fazer e isso tudo, a gente pergunta mais perguntas. Às vezes, quando é para condenar a pessoa, a sentença, que é quando a gente tem que dar uma sentença ao fim do caso da pessoa ser condenada, a gente temos sempre uma pergunta fundamental que perguntamos ao Procurador da Justiça, qual é a recomendação? E eles dão-nos a recomendação deles e depois também pergunto ao advogado de defesa qual é a recomendação da defesa. E depois eu é que tenho que julgar e dar esse balanço entre fazer justiça e olhando para a pessoa, a vítima, como foi tratada, e olhando para o crime e também para dar um exemplo àqueles que estão fora para ver que esse é um crime que, se acontecer, a pessoa vai ser responsabilizada. Como viu a eleição do presidente Barack Obama? Fiquei muito contente que o presidente ganhasse mais 4 anos. Eu também estou registado no Partido Democrata e estou muito orgulhoso e dou-lhe as maiores felicidades para ele por ter mais sucessos que tive nos primeiros 4 anos. Se tivesse de criar um mundo, como é que seria esse mundo? Se eu tivesse de criar um mundo à minha maneira, eu penso que havia de haver mais consenso e menos política. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes, por exemplo, aqui na América, a gente tem eleições diretas dos seus representantes. Mas muitas das vezes, durante esse período de tempo, eles nunca conseguem dar resultados. E o que o povo exige é resultados. O povo não quer saber se a pessoa gosta de uma pessoa ou não. Eles querem resultados, porque os resultados é que vão dar um impacto do dia a dia, no cotidiano das pessoas. Qual é a dica que o senhor quer aqui dar para quem quer seguir a carreira de magistratura? Eu costumo dizer o pior erro que a gente podemos ter é ter medo de fazer um erro. Se uma pessoa realmente quer dar esse passo em frente e ser juiz, independentemente de onde estiver, dedicação e não ter medo de ir para a frente. Porque eu penso que se dedicar e não ter medo e ter coragem, acho que a pessoa ao fim chega a ter o seu sucesso.